Graça e paz, abençoado com toda sorte de bênção. Meus irmãos, é um prazer estar aqui nessa noite mais uma vez para gravar esse vídeo. Nós temos pregado aqui o Evangelho da Graça, tem dado algumas confusões aqui na nossa cidade e eu já tenho 100 visualizações no nosso vídeo, então cada vez que chegar a 100 eu vou gravar um novo vídeo. Então você que tem acompanhado aí nossas mensagens, pode entrar no canal, dar um like, espalhe a mensagem para outras pessoas, que nós temos pregado o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? É o Evangelho sem lei de Moisés. A igreja hoje eles não sabem interpretar que a lei de Moisés era para o povo judeu. E trouxeram a lei de Moisés há mais de 2000 anos. Então hoje tem um grupo no Brasil de mais de 20 mil pessoas que resolveram realmente pregar a mensagem depois da cruz. Antes da cruz era a lei de Moisés, e a lei de Moisés foi para um povo judeu. Hoje nós vivemos na graça, somente. Então eu botei um tema nessa noite que nós já nascemos novas criaturas. Mas como, Simão, que nós já nascemos novas criaturas? Por que nós nascemos nova criatura? Porque quando Cristo veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ele veio para tirar aquele povo que estava debaixo da lei. Os gentios nunca tiveram debaixo da lei. Eles não tinham lei, eles mesmos eram suas leis. Então, quando Cristo morreu e pagou o preço, resgatou o povo de Israel. E aos gentios foi pregado o evangelho pela fé somente, sem as obras da lei. Então eu coloquei um tema nessa noite: nós já nascemos nova criatura. Gálatas capítulo 6, verso 15 diz assim: pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas sim o ser uma nova criatura. O que Paulo tinha em mente quando ele disse que nem a circuncisão e nem a incircuncisão era alguma coisa? Porque os judeus eles eram circuncidados. Os gentios eram um povo incircunciso. Eles não eram circuncidados. Eles não precisavam seguir a lei de Moisés. Algum que se convertia ao judaísmo, eles precisavam passar por esse rito religioso. Então agora Paulo entende que Deus chama ele depois da cruz, que nem a circuncisão, que era o evangelho da lei, que era Pedro, João, Tiago, que pregavam o evangelho da circuncisão para os gentios, para os judeus. Minto um pouco, né? Para os judeus, Pedro, Tiago e João pregavam o evangelho da circuncisão, que era o evangelho para o povo judeu. Tinha que se batizar, tinha que tomar Páscoa, tinha que fazer todo o rito da lei, tinha que dizimar e por aí vai. Agora Deus chama Paulo com a revelação ao terceiro céu e diz que era para ele pregar o evangelho depois da cruz, graça pura, sem mistura, sem lei. Então agora ele está dizendo, nem o povo judeu é alguma coisa e nem os gentios é alguma coisa, nem a circuncisão e nem a incircuncisão. O que está valendo agora é o quê? É você ser uma nova criatura. Uma nova criatura, meus irmãos, não é você levantar a mão e aceitar Jesus. Uma nova criatura é sair da lei de Moisés naquela época e ser um cristão, acreditar em Cristo, não na lei de Moisés. Nós vamos continuar aqui, não há diferença entre gentios e judeus. Paulo diz que Deus encerrou todo debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. O 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si, mas para aquele por ele. Vamos voltar aqui. Ele morreu por todos, para que os que vivem
não viva mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O verso 16 diz assim: por isso daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo tinha em mente? Paulo ele faz uma separação entre Jesus de Nazaré e Jesus Cristo ressuscitado. Ele diz que depois da cruz, depois que o pacto foi feito, nós não podemos conhecer o irmão segundo a carne. Ele diz que o amor de Deus constrangia eles, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. E se Cristo ressuscitou, todos ressuscitariam com ele. Então ele diz que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é conhecer segundo a carne? Porque agora a lei não é mais para a carne. A lei de Moisés era segundo a carne, era a purificação da carne. Agora, a lei do Espírito purificou a consciência dos judeus. E através do Evangelho que chegou até nós entendemos que nós já nascemos num novo pacto, num novo mundo. Nós precisaríamos crer em Cristo para que possamos reinar em vida e em perfeita vitória. O primeiro Adão e o segundo Adão. Esse texto é muito interessante porque Paulo ele entendia muito bem o que era velha aliança e nova aliança. Então o primeiro Adão e o segundo Adão. Adão foi o primeiro homem, foi feito lá no Éden. E agora o segundo Adão, ele vem para quê? Para tirar o pecado do mundo. Diz assim, 1 Coríntios 15, verso 22, diz assim: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. O texto, meus irmãos, ele é bem claro. As pessoas, eles querem trazer o pecado de Adão e passar depois da cruz. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. A palavra aqui está dizendo alguns ou está dizendo todos? Então, se todos morreram em Adão, em Cristo todos seriam vivificados, todos eles ganhariam vida. Verso 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. E o último Adão? Espírito vivificante. Então, se Adão trouxe morte a todos, agora Cristo viria e daria vida a quantos? Todos também. Alguém precisou aceitar o pecado de Adão lá na antiga aliança? Você não encontra ninguém dizendo assim: eu quero aceitar o pecado de Adão. Todos que nasciam em Adão, todos eles eram pecador. Porque se Adão foi o primeiro homem, se ele pecou, todos que nasceram de Adão se fez pecador. Até a cruz. Mas quando chega na cruz, o segundo Adão, ele vem para destruir, desfazer a obra do diabo, ou a obra do homem, a condenação que havia lá atrás. Por que hoje as pessoas então precisam aceitar Jesus? Geralmente as pessoas fazem no final do culto, eles fazem um apelo ali e alguns chegam a ser até enjoado. Mas por quê? Você não acha na Bíblia um texto dizendo que você tem que aceitar Jesus? Você não encontra. Se ninguém aceitou Adão lá,
E por que agora eu preciso aceitar Jesus? Eu sou dele, eu já nasci dele, eu fui formado por ele, eu sou de Jesus. Todos são de Jesus. Só que aí precisa da mensagem para dizer para aquela pessoa que ele é de Deus. Deus já morreu por eles. Eles já nasceram no reino de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 17, diz assim. Acompanha aí. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Se Adão trouxe a condenação, agora Cristo trouxe a justificação e reinaria em vida. As pessoas estão esperando morrer para reinar. Mas a Bíblia diz que nós precisamos reinar em vida. Verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Se por um homem, pelo um pecado só, entrou a morte, entrou a maldade, agora, e pelo esse homem veio o juízo sobre todos antes da cruz. Quero deixar bem claro, todos antes da cruz. Agora, por um ato de justiça de um, todos foram justificados. Então para que eu vou aceitar Jesus? Não existe essa palavra aceitar Jesus. Crer em Cristo. Crer no sacrifício que foi feito. Mas se eu não crer, eu vou perecer aonde? No inferno ou perecer nesse mundo? Com entendimento ofuscado, sem entender realmente aquilo que Deus fez por nós. A herança que Ele deixou. 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Por que muitos foram constituídos pecadores? Porque antes da cruz, todos eles foram constituídos pecadores. Depois da cruz, não. O pecado foi tirado e jamais os outros foram constituídos pecadores. Já nasceram num novo mundo. Assim também, vamos voltar aqui atrás, porque às vezes as pessoas eles não conseguem entender. Porque para entender o evangelho da graça, meu irmão, você precisa tirar o véu da lei. Se você não tirar o véu da lei, você não vai se libertar desse judaísmo que anda aí fora. Então você tem que prestar atenção nos textos que está sendo lido. 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Se muitos foram pecadores, agora muitos foram justificados. E você pode questionar, então se o pecado foi tirado, então eu posso fazer o que eu quiser. Irmão, pecado, a palavra pecado que Deus usou para Adão foi o pecado que gerou a morte no espírito. Adão, quando saiu do paraíso, porque as pessoas pensam que o homem ia viver eternamente. Como seria esse mundo então? Quando ele disse que ia morrer, seria a separação de Deus, porque Deus vinha no jardim de manhã e de tarde. Quando Adão desobedece, Deus afasta, ele tira ele do paraíso e já Adão não tem mais contato com Deus. Adão andava, dormia, comia, mas ele estava morto no espírito. Então a morte do Éden
não foi uma morte material, foi uma morte espiritual, separação de Deus. No Antigo Testamento, Deus jamais habitava no homem, Deus visitava. Então hoje, depois da cruz, ele fez morada. Quando Atos 2 diz que Deus inaugurou a descida do Espírito Santo, naquele momento Deus ele passa a habitar no homem. O pecado de Adão é extinguido com a morte de Cristo e agora o homem se torna a habitação de Deus. Nós não precisamos de buscar Deus. Nós precisamos adorar em espírito e verdade, porque nós somos templo e moradia de Deus eterno. Mas João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. É verdade, está escrito. João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Vamos entender o que João tinha em mente. João, só para lembrar você que João, ele pregava qual mensagem? Da incircuncisão ou da circuncisão? Ele pregava para os gentios ou pregava para os judeus? Então, por aí você já nota a diferença de uma mensagem para outra. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Qual era a concepção de João de pecado? Era a transgressão da lei. Porque João era judeu. Então, se eles dissessem que não tinha pecado, ele estava mentindo, porque quem guardou a lei sem errar um ponto? Ninguém. Então, todos diante da lei era constituído pecador. Mas ele estava pregando para um povo que estava saindo debaixo da lei. Ele estava certo em falar isso. Agora, errado estamos nós quando nós baseamos o evangelho nesse contexto de João. Porque o que era pecado para João? Era a transgressão da lei. Então nós vamos ver aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Porque o pecado é o quê? É a quebra da lei. Você já sabe que Cristo veio para tirar o pecado e que ele não tem nenhum pecado. Então, quando Cristo veio, irmão, ele veio para tirar o pecado. Mas como é que ele tirou? Tirando a lei. Porque agora ele troca a lei da carne para a lei do Espírito. Romanos 10, capítulo 4, diz assim: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todos aqueles que crê. Por que Paulo escreve para os romanos dizendo que Cristo era o fim da lei? Porque se a lei permanecesse, todos eram pecador. Cristo, ele veio para dar fim à lei. Alguns dizem que era para a finalidade da lei, mas nós vamos provar que não era. Fim é fim, para dar fim à lei. Dando fim à lei, aniquilaria o pecado e agora o homem passaria a ser morada de Deus, perdoado todos os pecados. Gálatas 3, verso 11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da lei de Moisés ou da fé? O justo viverá da fé. Pela lei, meus irmãos, ninguém era salvo, porque a lei tinha 10 mandamentos e 603 preceitos. Ninguém nem passou perto dessas leis. Cristo veio, cumpre a lei, não os 603 preceitos, porque ele veio para cumprir a lei de Deus. Isso aí era preceito humano. Ora, a lei não é da fé.
Quem guarda a lei hoje, ele é da fé? Não, ele é da lei. Ainda que a lei não existe, mas ele está debaixo da lei. Para ele mesmo, porque Deus não está fazendo conta disso. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Se alguém quer viver pela lei, Paulo está dizendo, pode viver, mas você vai morrer por ela, porque você não vai conseguir cumprir toda a lei. Se você fizer uma obra da lei, irmão, você é culpado de todas elas. Por que a maioria das igrejas hoje, dos nossos irmãos, ele cobra o dízimo? Então por que ele também não circuncisa lá? Porque Abraão, ele deu dízimo, não deu, mas ele foi circuncidado. E por que as pessoas então dizem que a circuncisão Cristo aboliu? Não, já que Abraão deu dízimo, Abraão também foi circuncidado. Por que você também não pega lá e prepara uma faca lá e deixa lá também atrás do púlpito? Você nota que a religião enganou muitas pessoas? E a minha palavra é essa: nós precisamos calar esse povo que não consegue entender e prega evangelho da lei, beneficiando em algumas coisas e nas outras não. Se alguém guarda um princípio da lei, tem que guardar toda a lei. Então não adianta. Se você querer guardar um princípio da lei, você não vive pela fé. Você vive por quê? Por obras. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse versículo aqui, irmão, Paulo não está falando para nós. Paulo está falando para os judeus também, porque quando que os gentios estavam debaixo da lei? Nunca tiveram. Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos e os 613 preceitos, era para o povo judeu. Então, se Cristo era o fim da lei para todos aqueles que nele crê, ele se fez maldição para resgatar todo aquele que estava debaixo da lei. Os gentios não estavam debaixo da lei. Nós não fomos resgatados pela lei, por causa da lei, porque os gentios nunca tiveram lei. Nós fomos feitos nova criatura. Quando ele morre na cruz, ele diz que eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gentio não era ovelha perdido da casa de Israel. E ele disse, eu ainda tenho outro rebanho. O rebanho de Israel era um, e o rebanho, os gentios, seria outros. O gentio já tinha sido justificado desde quando Deus fez a promessa para Abraão, dizendo, em ti, Abraão, será bendita todas as famílias. Por quê? Pela fé. Então, quando Cristo veio, ele veio resgatar o povo israelita debaixo daquela lei, libertando ele de todo o mandamento, igual diz Colossenses 2, 13 e 14. Ele diz que ele exibiu publicamente o principado, e ele pegou a cédula que era contra eles, não contra nós, que nós nunca tivemos na lei de Moisés. Alguns irmãos estão aí sendo pregado lei para eles. E rasgou e cravou na cruz. E toda a lei, toda a ordenança, Cristo cravou na cruz. Hoje a igreja quer viver de lei e de ordenança. Só existe uma lei, meu irmão. É a lei do Espírito de vida, que te deu vida e que vai te dar, e você precisa reinar em perfeita vitória. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo encontro. Um abraço, dá um like aí, inscreve no nosso canal e tenha uma noite abençoada. Um abraço.